Carta de Tiago, capítulo 2, versículo 21. A palavra do Senhor diz assim: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso foi imputado para justiça, e foi chamado amigos de Deus, amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Amém, meus irmãos? Então a carta de Tiago, ele começa a ensinar a igreja sobre um aspecto muito importante. Ele começa a trabalhar um aspecto que une fé e obras. Tiago, ele começa a dizer um princípio, que a fé por si só ela é morta. Ou seja, se a minha fé, se a sua fé não gerar obra, ela é morta. E da mesma forma, se a obra que nós fazemos, ela não for juntada, unida à fé, ela também é morta. Ou seja, a mistura e a combustão perfeita diante do Senhor são a fé com as obras. Amém, meus irmãos? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque nessa noite eu comecei a dizer sobre algo, sobre a sua oferta, por exemplo. E você vai começar a entender um monte de coisa na sua vida, um monte de ações na sua vida que talvez você esteja andando só por um aspecto. Talvez em algumas áreas você só anda por fé. E talvez em algumas outras áreas você só anda mediante as suas obras. Veja bem, a palavra do Senhor ela diz um aspecto, que ele fala que a obra, como ele diz aqui, no versículo 22, 21, ele fala que a obra de Abraão, de alguma maneira, acabou ajudando ele em sua fé. Foi isso que o versículo declarou, ele falou, preste bem atenção, não foi oferecendo Isaque, ou seja, fazendo uma obra de sacrificar o filho, isso não foi imputado para ele como medida de fé. Observe, ele diz que aquele que pelo menos age com vontade de acertar, acaba de uma forma ou de outra acontecendo um efeito de gerar fé. Ou seja, uma coisa nós podemos já afirmar com toda certeza, que a paralisia só gera morte. Por mais que as obras não nos justificam, isso é fato, porque nós não somos justificados mediante as obras, mas mediante a fé, mas também nós não podemos esquecer de afirmar que alguém que age por obras, de uma forma ou de outra, ele está começando a instigar a sua fé. E por que eu estou falando isso para você? Porque quando nós olhamos e simplesmente declaramos que temos fé, e não agimos conforme a nossa declaração, nós estamos rumando não para a plenitude do conhecimento da graça, mas nós estamos caminhando para uma vida de morte. Porque se eu e você somente crermos em algo, falarmos que temos fé, declaramos que cremos, mas não agimos, a palavra do Senhor diz que a fé sem obras ela é morta. Ou seja, não tem efeito algum.
não tem efeito algum. Não adianta eu crer em algo e não agir conforme a minha crença. Se eu declaro que sou filho e não ajo como filho, eu continuo na posição do quê? De escravo. Por isso que a palavra fala: filho, se você agir conforme a sua fé, a sua obra é de justificação. E foi assim que Abraão foi justificado, não mediante só fé, mas as obras foram imputadas como justiça de fé. Ou seja, Abraão tinha fé em Deus, mas ele também agia de acordo com a sua fé. E Tiago, ele começa a explicar isso para a igreja. Ele começa a explicar isso para os irmãos, que de alguma forma ou de outra, eles estavam cheios de fé, mas com pouca ação. Criam, entenderam um aspecto, entenderam a vida graciosa que eles estavam, entenderam a filiação em Cristo, entenderam todos esses aspectos, sabiam que não seriam mais justificados pelas suas obras e rituais, não sabiam que não era mais pelo esforço próprio que conquistariam, mas aconteceu algo, eles paralisaram. Eles tornaram-se paralisados. Entenderam a graça no sentido de paralisia. Ou seja, aquela fé não gerou vida, gerou morte. Por isso que hoje, se nós entendemos as áreas da nossa vida que nós só temos agido por fé, nós vamos entender talvez o porquê elas estão mortas ainda. Porque talvez você declare: eu tenho fé que o Senhor vai tocar nessa área, eu tenho fé que o Senhor vai fazer, eu tenho fé que o Senhor vai mudar, eu tenho fé que o Senhor vai chegar. Mas deixa eu te falar uma coisa: se nós estivermos paralisados, é morte. E por incrível que pareça, aqueles que caminham mesmo não tendo fé suficiente, vai chegar um momento que eles vão olhar e falar: uau, a minha vida mudou, e aquilo é acrescentado para ele como fé, como foi com Abraão. Abraão agiu por Isaac, e pela obediência de Abraão, ele foi gerado, imputado como fé, e toda a fé é imputado como justiça de Deus. Amém, meus irmãos? A justiça de Deus é mediante a fé. A materialização da justiça nesse tempo é mediante obras. Se nós não andarmos, não avançarmos, nossa fé vai se tornar morta. Não faz sentido. É o que Paulo disse: não foi vã a graça que eu recebi. Não foi em vão, por isso eu trabalhei mais do que todos. Não eu, mas a graça de Deus em mim. Ou seja, ele entendeu que ele era cheio de fé, pela justiça de Cristo, mas Paulo agiu. E nessa noite eu quero te chamar a atenção sobre as áreas da sua vida que você ainda está paralisado. Talvez você tenha muita fé de vencer, porque é um vencedor, e eu como vencedor tenho fé de ser vencedor. Amém, irmãos? Porque o nosso DNA já não é uma crença, é uma certeza. Quantos creem nisso? Aleluia! Nosso DNA é de vencedor, sim, mas se eu e você como vencedores não sairmos para a arena de batalha, seremos reconhecidos como tal? Não, é impossível, porque a fé me gera justiça que não provém de mim, a fé me gera a certeza daquilo que não vejo, mas daquilo que espera. Ok, mas o que testifica a ação, que são o quê? As obras, me fazem o quê? Galardoador no Senhor. Porque recompensa está sobre fazer e não esperar. Justiça está sobre esperar em Cristo, mas recompensa está sobre fazer. Ou seja, primeiro eu tenho que ter consciência do que sou, entender aquilo que me tornei em Cristo, saber o que tenho, idealizar os meus sonhos e romper em ação. É isso que vai mudar o nosso aspecto. E talvez falta esse clique para mim e para você nessa noite, em algumas áreas. Assim como nos dízimos, nas ofertas, a nossa fé talvez seja morta, porque ela não é mediante obra, ela é mediante o que se vê.
Entendo que eu vou explicar para você. Se ainda nós vivemos num aspecto de dízimo e de oferta, sobre o que nos sobra, não é fé. Ou seja, ela é uma fé, mas ela é morta, porque ela não mostra ação. Eu só ando pelo que vejo, e fé é andar sobre o que não vê. Um aspecto. E talvez a sua vida financeira, para estar ajustada na mão do Senhor, falta o quê? Andar sobre obras. Assim como Isaac foi entregue como sacrifício pelo seu pai, de uma forma ou de outra, a fé em Abraão sabia que ele não morreria, sabia que o Senhor ia prover no final. De que forma? Não sei, porque fé não se vê, mas Abraão agiu pela obra, mediante a fé, e foi recompensado. Amém, irmãos? Por isso que eu estou dizendo, talvez a sua área financeira está a ponto de explodir, mas você não avança mediante obra, porque você quer continuar vendo. Enquanto você não vê, você paralisa a fé, mano, e ela se torna morta. Assim também são em qualquer área da nossa vida. Preste bem atenção. Quantos creem que tem ministério aqui? Se você não crê ainda, você está por fora, porque você tem ministério. Eu não posso fazer isso mais, né? Eu posso. Olha para o seu irmão e fala: irmão, você tem ministério. Você tem ministério, mano. Você tem. Essa é a prova da fé que vai morrendo. Eu quero te lembrar de uma coisa. Aleluia, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Amém. Presta atenção em algo, meu irmão. Quando você entrou na igreja, no dia que você aceitou Jesus, no dia que você sentiu apto, alguma coisa no seu coração falou: eu vou fazer diferença na vida de alguém. Quantos passaram por isso aqui? Isso chama ministério. No dia que o Senhor tocou na área da sua vida, do seu casamento, você falou: cara, se Ele restaurou o meu, restaurou de alguém através da minha vida. Ministério. No dia que você rompeu uma doença, que você foi tocada por Jesus, que você sabia que aquilo era toque do Senhor na sua vida, você falou: se tocou na minha, toca na de alguém. É ministério. Ou seja, toda a graça, toda a dádiva de Deus sobre a sua vida chama-se ministério. E você creu nisso. Só que presta atenção em algo. Talvez você não agiu, mano. Talvez você parou. Talvez você não avançou. Talvez você ficou esperando um cenário perfeito, a teologia perfeita, o ensino perfeito, a leitura bíblica perfeita, o falar perfeito, a oração perfeita. E sabe o que aconteceu com a sua fé no ministério? Morreu. Ela gerou morte. Ela caiu. Por quê? Porque a fé, se não agir por obras, ela é nula, ela não gera fruto. E teve aqueles malucos que não sabia nada de Bíblia, que não entendia nada, não sabia orar, não sabia fazer nada. E continuaram fazendo, sem saber o que estava fazendo, mas estava ali no meio. Tem vigília de oração, o cara está lá. Tem culto de aprendizado, o cara está lá. Tem discipulado, o cara está lá. Tem encontro de casais, o cara está lá. E esse maluco, por mais que não tinha fé, chegou uma hora que as obras dele imputaram como fé. E é assim que as coisas acontecem. Porque tudo que eu e você continuamos a avançar gera vida. E tudo que eu e você paralisamos gera morte. E aí você vai começar a entender um pouquinho a sua vida dentro da igreja, talvez hoje. E talvez hoje você sai daqui com uma atitude totalmente diferente. Sabendo que você tem ministério, sabendo que há poder sobre você, e sabendo que só falta o quê? Agir. Aleluia, quando estão entendendo? Meu irmão, se eu tivesse aí, eu estava dando piruleta nesse lugar. Porque é poderosa essa mensagem para você, sabe por quê? Porque tem a ver com sua vida eterna, e tem a ver o lugar que você vai estar sentado com Cristo, e tem a ver com a medida de recompensa que vai começar a vir na sua vida, e tem a ver com quantas áreas o Senhor vai começar a tocar em você. Mas sabe por que ainda não toca, filho? Porque aquele que trabalha mediante as obras é digno de recompensa. Nós estudamos isso no culto passado. Herdeiros, recompensa, herança. Falamos sobre isso, e filiação. Preste atenção na sequência da mensagem para você. Ele estabeleceu você como filho, depois Ele estabeleceu você como recompensador, galardoador. Você tem algo na mão de Deus, que é seu. E depois Ele te chamou para quê? Para a herança eterna em Cristo,
Deixa eu te falar uma coisa para você, talvez você não percebeu a profundidade disso. Deixa eu te dar um exemplo, nessa noite, se Jesus viesse aqui, se Jesus entrasse por essa porta e parasse aqui no meio, qual era a sua vontade? De estar lá no canto, lá ou aqui do lado dele? Qual era o seu comportamento? Onde você queria estar com Cristo, irmão? Já parou para pensar nisso? Se você é um crente com a mente sã, com o Espírito São, a sua resposta é: eu quero estar junto com Ele, eu queria tocar nele, eu queria ver Ele, eu queria estar com Cristo. Quantos querem isso? Aleluia! Mas sabe do que a palavra diz? Que alguns filhos entenderam a recompensa, e aqueles fizeram e trabalharam e fizeram em favor do reino, e a sua recompensa é reinar junto com Cristo no milênio. Esses vão estar do lado, vão estar compartilhando ideias, vão estar junto com Cristo em algum lugar fazendo algo. Mas sabe aqueles que só ficaram mediante a fé, que justificação para a salvação, continuarão distante, mesmo no céu com Ele. Eu acho que não é esse o lugar que você deseja para a sua vida. Eu acho que não é essa a sua expectativa em Cristo. Acho que você não passa um tempo de caminhada e de leitura para ficar longe dele. Eu acredito que a sua intenção é estar perto de Cristo. Amém, igreja? Aleluia! A minha também. A minha também. Por isso que não me canso de fazer o que faço todos os dias. Por isso que não me canso de orar. Por isso que eu não me canso de buscar. Por isso que eu não me canso de fazer o que faço. Não porque isso me justifica, não, porque eu quero estar perto dele, porque eu já sou dele. E você também, irmão. Você é dele. Mas você precisa desejar coisas maiores para te impulsionar a estar num lugar melhor. Não vem falar para mim que você quer o último lugar perto de Cristo, mano. Não conta essa mentira para você, porque esse não é o lugar do seu desejo. Porque se há uma coisa que o nosso espírito deseja é estar junto com Ele. Porque tudo foi feito para Ele, por nome dEle, por intermédio dEle, para se cumprir todas as coisas nele. Amém, igreja? E assim é a nossa vida, filho. Sabe de uma coisa? Esse mesmo aspecto da medida de fé com obra se aplica em qualquer área, como eu disse para você, pode ser no seu casamento. Pode ser na sua relação. Talvez hoje a sua relação não está boa como você pensou que deveria estar. Mas você tem fé que muda? Aleluia, eu tenho ideia que o meu casamento vai ficar cada vez melhor. Você está mal no casamento, pastor? Não, mas eu quero estar melhor. É diferente. É uma atitude diferente. Não quer dizer que eu estou ruim, mas quer dizer que eu quero estar melhor. Quer dizer que eu quero cada área da minha vida melhor. E se eu quero cada área da minha vida melhor, meu irmão, eu preciso agir conforme essa crença minha e executar obras. E quais são as obras? O que recompensa é a maneira que eu trato ela todo dia. Presta atenção nisso, casais. É a maneira que ela me trata todo dia. Isso não tem a ver com tornar nosso casamento melhor, mas são obras que geram cada vez mais a certeza que eu vou ter o melhor casamento da face da terra. Porque se eu só crer que nós vamos ter um relacionamento bom e não fizer nada, vai acontecer o que com ele? Morre. Ele acaba. Ele não acontece. E talvez tem muitos de nós que só estão andando mediante fé, meu irmão. Tem muitos de nós que passamos tanto tempo dentro da igreja, só estamos expressando fé, sem obra nenhuma para romper esse aspecto. Tem gente que está esperando o momento perfeito. Meu irmão, o momento perfeito é quando você começar a agir em obras. Sabe por quê? Porque o Senhor diz que Ele justifica sobre toda a sua ação. O recurso só vem com a ação. Eu darei, aumentarei a sementeira do que semeia. Eu não vou aumentar a sementeira para você semear. Eu vou aumentar a sementeira do que semeia. Eu vou aumentar a unção do que ora. Eu vou dar ministério para o que busca, pelo que faz. Porque o Espírito Santo usa cada um, usa ação. Ele já está fazendo, conforme Ele agrada. Mas o que eu e você espera? Acontecer algo para a gente se mover. Isso não é fé. Talvez, se você se movesse sem a fé, ainda geraria fé. Porque como Abraão, a obra dele gerou fé. Quantos estão entendendo? Aleluia, é uma palavra para que nós saímos rompendo nessa ceia. A gente precisa começar, eu disse uma palavra a uns irmãos terça-feira, que as coisas tudo maluca, a gente vai fazendo, eu vou fazendo as coisas tudo de forma maluca, eu não estou nem aí com isso também.
Vou fazendo porque meu coração é cheio para passar a informar. Eu quero ajudar, eu quero intensidade. E o Senhor deu uma palavra para nós: intensidade. Nós precisamos ser intenso no que nós fazemos. A gente está muito morninho, a gente precisa de intensidade. A gente precisa de intensidade para orar, a gente precisa de intensidade para louvar, a gente precisa de intensidade nos nossos casamentos, a gente precisa de intensidade na educação dos nossos filhos, a gente precisa de intensidade no nosso trabalho, a gente precisa ser intenso. A gente está muito paralisado, a gente está com muita fé e pouca obra, mano. A gente está crendo demais, isso é bom, mas sem ação é zero. Quantos estão entendendo? Quantos querem ser intenso? É pela ação, meu irmão. É pela ação, é pela intensidade, é pelo romper. Por isso que ele fala que o reino dos céus é conquistado com força e violência. E eu podia trocar essas duas palavras por uma só: intenso. Porque quando você é intenso, você tem resultado, mano. Quando você é intenso, a mão do Senhor está operando sobre você. Não tem inimigo, não tem emboscada, não tem grande, não tem pequeno, você rompe porque o Senhor é contigo. Amém, meus irmãos? O Senhor não é contigo porque você faz, entenda isso, o Senhor já é contigo. E se você fizer com o Senhor, você vai ver a manifestação dessas obras. E talvez está faltando só isso para você começar cada vez mais a aumentar a medida de fé, porque quanto mais obras, mais você fazer, mais a fé vai aumentar. Mais você vai ser um gerador de milagre, mais você vai ser um recrutador de pessoas para o Evangelho, mais você vai querer produzir, mais você vai querer fazer, mais você vai trabalhar. E sabe o que a palavra diz? Nós correremos e não cansaremos. Nós não vamos ficar fadigados por isso, nós não vamos nos anular por isso, nós temos recompensa. O Senhor atende o desejo do teu coração, o Senhor sabe a tua necessidade, o Senhor não falou para você não se preocupar com o dia de amanhã. Seja intenso naquilo que você crê, meu irmão, seja intenso na sua fé, seja intenso. O Senhor não deu os ambientes perfeitos, Ele deu as pessoas perfeitas para os ambientes áridos. O Senhor não deu uma terra perfeita para Isaac, mas deu a semente perfeita na mão de aquele que era intenso para fazer a obra. Isaac colheu 100 por 1 num solo seco, infértil, porque ele foi intenso. Isaac semeou todo dia, Isaac colheu. Isaac furou poço, os caras tampavam o poço, falavam que era dele. Isaac continuou abrindo buraco. Isaac foi intenso na obra, Isaac foi recompensado. Cada homem do Senhor e cada mulher foi recompensado pela sua intensidade. Deixa eu te falar uma coisa. Qual é o nível da sua intensidade para as coisas que é importante para você, mano? O quanto você está sendo intenso para a sua vida em Deus. O quanto você está sendo intenso nas suas orações. O quanto você está sendo intenso na ação de ganhar pessoas. Porque deixa eu falar uma coisa para você, e eu falei para os irmãos aqui também na terça. Tem uma diferença. Deus me deu um exemplo que eu nem gosto dessas coisas, mas Ele comparou a nossa caminhada com um carro com nitro, com turbo. E aí tem uma diferença, e talvez o Adriano vai entender mais que a gente. Eu vou falar um monte de bobeira, ele vai fazer assim, ele vai fazer assim, eu vou olhar para ele. Ele é, dono de uma mecânica, de uma oficina. Um carro 1.0 ultrapassa um carro na estrada. Mas quando você tem um carro 1.0 na estrada, você procura não ultrapassar em subida, amém? Não é isso? A gente espera, dá uma baixadinha, uma reta e mete o pé no acelerador, o motor grita, você ultrapassa, deu certo, caraca. Se tem 2 caminhões, você não passa. Mas se você tem nitro, um turbo, você passa na subida, amém, irmãos? O carro 1.0 chega no lugar sem turbo? Chega. O carro 1.0 ultrapassa? Ultrapassa. Deixa eu falar uma coisa para você, você é vencedor, irmão. Você vai vencer, amém? Mas você pode usar nitro, você pode usar turbo. E talvez você está andando igual um carro 1.0 tendo um turbo. Do lado do seu painel, você apertar o botãozinho e nitrar, em vez de fazer força. Sabe por quê? Porque nós não temos andado sobre recompensa, mano. Sabe o que é recompensa? É agir pela fé, andando sobre obras. Quantos creem que o Senhor recompensa aqui? E por que você não faz as coisas para o Senhor? Para e pensa na nossa incoerência.
Se eu creio que Ele me recompensa e Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que fazem a vontade dEle, por que você está retardando o seu galardão? Pare e pensa nisso. É a fé sem ação. É o que nós fazemos o tempo inteiro. Nós cremos, mas não nos envolvemos. Eu declaro que creio, mas não permaneço. Eu falo que eu tenho fé, mas não ajo. Eu juro que eu creio em Cristo, mas não faço. Eu sei que o nome de Jesus cura e eu não oro. Eu sei que eu devo estar levando pessoas, mas não levo. Percebe? É uma fé, e eu não estou dizendo que você não tem fé. Você tem fé. E sabe por que nós temos fé? Porque fé é dom de Deus, não é nosso. Então é dele, em cada um de vocês, em cada um de nós, cada um. Beleza, mas se essa fé eu não ativar em obras, ela é morta. Ou seja, não há recompensa. Percebe? Nós não fazemos coisas por barganha, Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, se é 1.0 e eu sou 1.0 e a gente tem nitro e estamos andando, ultrapassando só na descida. O que é um crente que só anda na descida? Só vai no cenário bom. Só vai no campo verde. Só vai quando não tem espinho. Só vai quando está tudo ok. Não tem nem recompensa, mano. Por que não é recompensa? Caleb e Josué mostraram que era fé com obra. Gigante, terra boa, emana leite e mel, só que os caras são grandes. Vão ter que lutar. Vão ter que batalhar. E os caras são muito maiores, a terra é de gigantes, a gente é tudo pequenininho, mas sabe de uma coisa? O Senhor falou que vai nos dar. Vamos animosamente, vamos subir, vamos conquistar a terra que o Senhor nos deu. Só 2, dignos de recompensa, herdeiros da recompensa mediante a fé nas suas obras. O resto ninguém participou. Percebe? A geração dos outros receberam, mas eles não desfrutaram. Deixa eu falar uma coisa. Você tem um desfrute nesse tempo a sua vida. Haja conforme essa recompensa. Seja coerente com a sua fé e com a sua obra. Age conforme você crê, filho. Porque se nós guardarmos o momento propício, a nossa fé vai morrer. Por isso que no final Jesus faz uma pergunta: porventura, quando vier o Filho do Homem na terra, encontrará fé? Ele não perguntou se ia encontrar amor, ele não perguntou se ia encontrar poder, ele não perguntou se ia encontrar a igreja, ele perguntou só que se porventura, quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará fé. Sabe por quê? Porque todos aqueles que creram e ficaram paralisados, gerou morte. E a fé morreu. Você tem uma promessa de ser herdeiro e herdeira. É hora de começar a avançar sobre obras. Amém, meus irmãos? Você está com a chave na mão da melhor porta da sua vida. A porta de Deus está aberta para você. A palavra do Senhor diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, também ninguém abre. Eu, como tenho fé, e creio que você também é um homem ou uma mulher cheia de fé, a porta que o Senhor fechou, que nunca mais ninguém abre, é a porta da vergonha, a porta da escassez, a porta da falta, a porta das enfermidades. Essa porta ninguém abre, porque Ele fechou na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Sabe a porta que Ele está querendo abrir na sua? É a porta do seu legado, das suas conquistas e da sua vida. Só que existe uma ação, você precisa querer entrar nessa porta. A porta não se abre antes, a porta se abre quando você empurra a maçaneta. E empurrar a maçaneta é entrar em ação. Quantos estão entendendo isso? Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, nós temos todo o recurso no mundo.
Nós temos fontes inesgotáveis de recursos, de oportunidades, de fazer a diferença. Isso é para todos nós. É para cada um de nós. E muitas vezes a gente faz a pergunta, por que esse cara prospera e eu, sendo filho de Deus, não prospero? E quando eu falo prosperar, não pensa só em din-din. Pensa em vida, que é uma coisa que nos martela o tempo inteiro. E se você parar para conversar com esse cara um pouquinho, esse cara teve uma coisa que talvez está faltando para nós: atitude. Esse cara avançou. Esse cara foi e esse cara conquistou. E eu vou sempre ficar com aquilo na minha cabeça, olhando para cada um de vocês, sabendo que cada um de nós, cada um das crianças, dos jovens que estão sentados aqui, tem um poder de ser a geração eleita de Deus, porque é assim que Ele chama. Cada um de nós tem o poder de ser a cabeça desse tempo, e só não estamos lá porque decidimos não romper. A história de Abraão é a sua história. A história de Isaac é a sua história. A história de Jacó é a sua história. A história de Davi é a sua história. A história dos discípulos é a sua história. A história de cada vencedor da Bíblia é a sua história. Em que aspecto? De vencedor. Agora, como ela vai se desenhar é conforme a sua história individual, mas todos têm algo em comum: vencedores. Ajam como vencedores. Andem como vencedores. Vão de encontro com aquilo que vocês creem. E se não creem, age por obras, nem que seja sem crer. Porque uma hora ou outra, como o versículo disse, as obras ainda serão manifestas em fé. Talvez essa noite, o cliquezinho que faltava para você explodir nesse tempo, vai acontecer na sua vida. Quantos creem?